hoje, começando mais um podcast beta, e hoje eu estou aqui com o Padre Wellerson. É uma honra receber o padre aqui da nossa cidade. Convidei ele, uma vez não deu certo, mas agora deu certo, graças a Deus. E estou muito animado, uma honra receber você aqui, Padre Wellerson. E eu te conheço bem pouco, né? Mas eu ouvi falar muito bem de você. Todo mundo que falou de você para mim, inclusive pastores, né? Eu tenho muita amizade com pastores e todos que eu conversei, eles falaram assim: rapaz, o padre aqui da cidade é pra frente, hein? O padre aqui da cidade é gente boa, faz live e é legal. Então todo mundo falou muito bem de você. Ah, legal. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E eu quero que você se apresente aí para as pessoas que ainda não te conhecem. Fale um pouco de você, qual a sua idade, qual o seu nome, onde você nasceu. Legal. Primeiro quero agradecer a oportunidade e o convite. Que está começando esse trabalho e daqui a uns anos espero te encontrar e aí eu que tenho que lutar para ter uma vaguinha na sua agenda para pegar até autógrafo dele, né? Mas agradeço essa oportunidade de poder estar aqui e ser recebido por você nesse podcast. E quero cumprimentar a todos que irão assistir e também aqueles que vão também fidelizando, serão os seguidores, né? É verdade. Que vai trazendo sempre um conteúdo. Bom, meu nome é Wellerson Roberto Dias, eu tenho 39 anos de idade, eu sou natural de Sertaneja, Paraná. Então, a minha família toda, desde a minha infância, fui criado, cresci ali em Sertaneja e só saí de casa mesmo para ir para o seminário. Isso foi quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu fui para o seminário, estudei em Jacarezinho. Mas antes disso, a vida toda sertaneja. Inclusive, se não for toda semana, a cada 15 dias, eu estou lá em Sertaneja porque eu cultivo muito esse que é o meu berço. É muito importante aquelas pessoas que me formaram desde a infância e que continuam colaborando comigo agora, já no ministério, com as orações, mas também dando bom retorno, dando conselhos. Não esquece, quando tu era guri, eu te vi crescer, não muda disso não. A gente manter o pé no chão, né? É verdade. Então assim, sou o primogênito e tenho duas irmãs. Sim. Então, eu sou o mais velho. Meu pai já é falecido, depois vou falar um pouquinho até da minha história, da minha caminhada do meu pai. Ele faleceu num acidente de trabalho com 50 anos de idade. Minha mãe, ela é professora lá em Jataizinho e nos finais de semana reside lá em Sertaneja. E minhas irmãs moram todas em Sertaneja. Que legal. Sertaneja é aqui no Paraná mesmo. Sim, daqui lá dá uns 80 quilômetros. Lá tem uma sorveteria bem gostosa, ou eu estou confundindo? A Sertaneja está despontando hoje no turismo, tanto da pesca, e é lá onde está sendo instalado o Hard Rock Hotel. É ali em Sertaneja, que para a nossa região ajuda a crescer muito, né? Com certeza. Questão de trabalho, a questão do desenvolvimento da cidade. Hoje a cidade, de quando eu era menino, cresceu muito. Ainda ela é pequena, do interior, mas é uma cidade muito simpática, um povo muito bom. Que legal. E como que você veio parar aqui em Congonhas? Aqui é por causa do ministério. Sim. Então, na época ainda o nosso bispo era Dom Getúlio Teixeira Guimarães, e ele me nomeou como pároco de Congonhas. Inclusive agora dia 30 de dezembro vai completar 10 anos que eu estou aqui em Congonhas, que eu tomei posse como pároco. Nossa. Nunca imaginei. Conheci a cidade só de passagem, porque quando eu era seminarista, teve uma época que eu fazia pastoral em Japira. E quando eu estava nas férias, para ir para Japira, eu pegava ônibus em Cornélio, Baiti, e daí em Baiti outro ônibus para Japira. E o ônibus passava aqui na rodoviária, então via essa igreja, a torre, maravilhosa, mas nunca tinha nem entrado. Sim. Passava na Santa Maria do Rio do Peixe, via a molecadinha jogando bola ali na quadra. Nunca imaginei, né? Hoje aquela capela eu também estou à frente. E aí seguia o caminho. Nossa. Então assim, só tinha 10 visto. anos já. 10 anos aqui. E você gosta daqui, do povo? O que você diz? É que não é escolha nossa, né? Sim. Se vai o tempo que fica e se fica, mas eu me identifiquei muito. Legal. No começo, talvez a dificuldade é mais pela resistência pessoal do novo.
Uhum. Mas quando a gente quer fazer essa experiência, os muros caem, né? Uhum. E hoje eu me sinto parte mesmo dessa comunidade, eu me sinto filho desta terra. Tanto que eu fui agraciado quando os vereadores me deram o título de cidadão. Aí eu fiquei muito feliz, porque para mim é uma adoção. Então hoje, se for falar, você é filho da onde? Eu sou filho de sertaneja, que sou natural, e sou filho de Congonhas, porque Congonhas me adotou. Olha que legal. E é tudo, né? O povo, eu gosto da geografia da nossa cidade. Sim. Você tem pontos muito bonitos que deveriam até ser explorados melhor na dimensão cultural, É né? verdade. Começa ali pela própria Cachoeira do Marabá, que lugar maravilhoso, Nossa, né? é lindo demais. O Pico, que o Padre Júlio começou uma tradição lá de celebrar a missa lá no Pico. Também é gostoso poder subir lá, né? Você já foi no Pico alguma vez? Já celebrei acho que umas 4 missas lá com a comunidade. Que legal. Por ocasião da exaltação da Santa Cruz, porque lá tem um cruzeiro, né? Eu nunca fui lá. Não? Eu tenho vontade, eu vou ir mais Olha, antes eu subia bem, agora para subir tem que carregar um pouco a barriga, né? Aí chega lá em cima e fala, gente, dá uns minutinhos para eu rezar a missa aqui. Mas é bem bonito. Tudo aquilo que você contempla, né? E se a gente for olhar assim também nessa dimensão até da fé, da busca que a gente tem, a gente sabe que Deus está conosco, Deus ele está no meio de nós. Sim. Mas quando a gente faz referência a Deus, aponta para o alto, né? Sim. E na Bíblia um monte é lugar de experiência com Deus. Então você sente ali de fato uma paz, uma entrega, é como se fosse renovar a sua energia, né? Para poder caminhar com força, né? Sim. Como diz o Salmo, né? Eleva os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, mas a Bíblia é repleta também de pessoas que foram buscar a Deus no monte, né? Sim. Foram fazer um propósito no monte, até Deus mesmo pedindo para a pessoa subir ao monte. Então, é algo maravilhoso. Além de você contemplar a criação de Deus. Exatamente. E eu vi uma frase que é muito difícil nos lugares... nos sítios, nas matas, nos lugares naturais, ter ateus. É muito difícil. Geralmente os ateus, eles estão na cidade grande. Porque é onde a pessoa tem contato com a natureza, com a criação de Deus, ela enxerga Deus, ela crê em Deus mais facilmente, na verdade. Tinha um grande teólogo da história da igreja, São Tomás de Aquino, quando ele organizou a chamada 5 vias, ele organizou porque já tinha essas reflexões. Sim. Na verdade, a capacidade dele foi de ordená-las, né? Quando ele organizou as vias que nós chegamos ao conhecimento de Deus, mas partindo daquilo que é material, uma delas é o grau da perfeição pela própria criação. Você chega ao Criador pela criação. Quando você para de fato e começa a contemplar, a perceber que existe uma ordem nesse universo, no mundo, o grau de perfeição do mineral, vegetal, reino animal. Sim. Então, vamos parar aqui só no homem? É muito pobre. Então, se há essa ascendência, por que não? Se chegar... Os filósofos falavam aquele que é o pensamento dos pensamentos, mas a fé tocou nós, né? Sim. Então a gente não fica só em alocução. A gente tem uma relação real com Deus, né? Sim. Na pessoa do Filho, do Pai, que é Jesus Cristo. Então, para nós não basta só esse termo pensamento, não. É Deus. Sim. E Deus que nos ama, que quer, até quando nós falamos de santidade na Igreja Católica, a santidade é o quê? Poder participar da vida de Deus. O homem tem força para entrar? Não. Mas quando o Filho de Deus assumiu a nossa natureza, então quer dizer, ele é o caminho, ele mesmo diz, né? Sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele possibilita esse caminho para a gente entrar na vida de Deus. E aí a gente se santifica. Isso é a comunhão que nós temos com Cristo. Nós somos membros do seu corpo, né? Sim. Tudo isso começa no dia do nosso batismo. Sim. Eu gosto de falar, quando eu faço referência lá na igreja, a pia batismal, eu falo que aqui é o útero, onde a gente nasce. Algumas igrejas batizam no rio, né? Mas ali a gente tem a pia batismal, eu falo, esse é o útero da igreja. É aqui que nasce os filhos, que Deus adota, né? Que lindo, isso é maravilhoso. E você estava falando aí,
e me veio como Deus ele nos deixa pistas, né, da sua natureza, da sua existência. Você vê, Deus é um Deus dividido em três, né? É um Deus que é Pai, é Filho e Espírito Santo, né? A Trindade de Deus. E você pega tudo tem um pouco de três, né? Nós somos corpo, alma e espírito. A música tem melodia, harmonia e como que é o outro? Ritmo. Então, passado, presente e futuro, tudo tem um pouco desses três, né? De três partes. Então, Deus, ele se revela a nós através das coisas, né? Ele sempre nos dá pistas. Isso é maravilhoso. Ele deixou a sua assinatura, em cada obra sua. Sim. Do homem, é bonito quando a gente lê lá em Gênesis, temos duas narrações da criação, capítulo 1 e capítulo 2, mas quando a gente lê a narração, para cada dia Deus ele vai criando, cria os astros, separa a terra da água. Para cada dia da criação, Deus vê que aquilo é bom. Ele termina o dia, nossa, isso é bom. Mas quando ele cria o homem, e vamos dizer a mulher, o homem e a mulher, ele viu que era muito bom. Então, sim, tudo ele deixa a assinatura, e nós mais do que assinar. Ele deixou o seu hálito, que é o espírito, nas nossas narinas, né? É o que nos dá vida. Sim. A gente não existia. Passamos a existir, mas nós somos imortais. Em que sentido? O espírito ele é incorruptível. Então, se no momento não existimos, agora que existimos, Deus nos criou para Ele. Então, esse caminho aqui é essa volta para o Pai, né? Sim. E já que a gente não cessa mais, então é bom viver em Deus, né? Com certeza. Porque até na criação, né? Quando Deus cria, por exemplo, Ele não cria as árvores, né? Ele fala para a terra produza. E a terra começa a produzir. Ele não cria os peixes, ele fala para o mar produzir peixes. Né? Então, quando ele vai criar o homem, ele não fala para ninguém criar o homem, ele diz, né? Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E é por isso que quando você tira o peixe da água, o peixe morre. Porque a água é a sua essência, né? É o seu habitat, né? O seu habitat, é da onde ele veio. E quando você tira uma árvore da terra, ela também morre. E quando a gente sai da presença de Deus, a gente também morre. Então isso eu acho muito lindo. A gente precisa de Deus, não só precisa, a gente depende de Deus. Eu sempre digo que o ser humano sem Deus, ele é o que tem de pior. Mas o ser humano com Deus, ele é o que tem de melhor. Sim. Porque Deus não nos criou para vivermos longe dele. Deus nos criou para sermos cheios dele, estarmos perto dele. E quando a gente está dessa forma, vive dessa forma, com fé em Deus, com amor no coração, a gente se torna a imagem e semelhança de Deus. Né? Exatamente. E aí, como que o homem se realiza? Como que o homem é feliz? Assim como cada coisa é criada, tem uma finalidade, o nosso fim é Deus, então nossa realização está em servir ao Senhor. E a beleza que nesse serviço, na Igreja Católica a gente fala muito que é uma comunidade ministerial. Certo. Então, cada um, Deus, vamos lembrar lá da parábola dos talentos, a um confiou 5, a outro 3, a outro 1, e o que ele espera no final é o fruto produzido, né? Porque Sim. Os meus 10 ou o seu 3 não é em comparação, é o 100 para você, é o 100 para mim, né? Uhum. E ministerial porque cada um recebe um serviço específico, em vista de quem? Do corpo. Então já mostra aí que não é fechando em mim que eu me realizo, mas quanto mais eu me abro, quanto mais eu sirvo, mais me realizo, porque eu vivo esta comunhão qual Deus me criou. Aí vai naquilo que tu estava falando, até citando do 3, né? Lembrando que Deus é uno e trino, então ele é uma comunidade. A gente se realiza também no seio desta comunidade. Bonito perceber, isso está na teologia do batismo. Quando nós somos batizados, as pessoas falam muito, me tornei povo de Deus. É uma dimensão, povo de Deus. Só que para quem não tem fé, olhando de fora, fica muito sociológico, né? Povo parece que é só coisa material, né? Nós somos povo de Deus, sim.
mas nós somos também morada ou templo, se preferir, da Trindade Santa. Nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Sim. Então veja, mas tudo isso é o quê? É comunhão. Comunhão. É importante perceber isso, porque hoje se fala tanto da questão da realização, as pessoas querem ser felizes, mas a gente vê, por outro lado, tanta frustração, tanta angústia, tanta pessoa deprimida. Sim. E assim, não estou aqui falando como um clínico, nada, que não é a minha área, mas falando como um homem de fé que busca interpretar o nosso tempo a partir da fé. Será que essas tantas doenças, essas frustrações, está em que eu quero ser feliz na minha profissão, eu sou feliz se tiver tal patrimônio, e a pessoa está tão infeliz, será que não estamos esquecendo de mirar naquilo que não passa de fato? Se a minha felicidade, porque o meu fim, eu sou criado para louvar a Deus, então a minha felicidade está também nesse serviço ao Senhor. Com certeza. É importante a gente fazer essa reflexão nos dias de hoje. Todos nós adoecemos, sim, né? Sim, é verdade. Mas quando a gente tem clareza das coisas, é até interessante dizer, a vida fica mais leve carregando a cruz de cada dia. Interessante. Né? Interessante. E padre, você estava falando aí, quando eu começo a ouvir, começa a me vir muita coisa na minha cabeça. E uma coisa interessante, você falou da comunhão, né? Através da comunhão nós somos felizes de fato. Né? Às vezes o ser humano ele começa a procurar a felicidade em tantas coisas. Eu costumo dizer que dinheiro não traz felicidade, dinheiro traz alegria. Né? O dinheiro te compra coisas que vão te deixar alegre, mas não vai te deixar feliz. Né? A alegria vem de fatores externos, mas a felicidade vem de um fator interno, que é a presença de Deus, a comunhão com Deus. Só que o maior mandamento que a gente conhece é ama a Deus sobre todas as coisas, mas não acaba aí, né? Diz ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu acredito que é muito importante nós termos comunhão com Deus e não esquecermos de ter comunhão com o próximo, né? Eu preciso ter comunhão com Deus, Ele é a base da minha felicidade, é o fundamento da minha felicidade, mas só ter comunhão com Deus não basta. Olha que interessante, parece até meio que eu estou meio que fugindo da realidade, mas não é. Porque Deus, quando olha para o homem, Ele diz, não é bom que o homem fique só. Mas o homem não estava sozinho, o homem tinha Deus. Mas o próprio Deus falou, não, ele não pode ficar sozinho, não é legal ele ficar sozinho. Então a gente precisa entender que às vezes a pessoa busca tanto a religiosidade e não entende que a religiosidade ela não pode acabar só por sacrifícios religiosos. Ela tem que gerar algo em nós. Sim. Gerar comunhão com o próximo, amor pelo próximo, não é verdade? E aí a gente recorda a passagem quando questionaram, e muitos dos questionamentos a Jesus não era nem tanto porque queriam crescer, eram Sim. mais armadilhas. Né? Mas o questionário, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E quando o Senhor cita, na verdade ele está fazendo uma citação do Antigo Testamento. Naquele momento ele não está imprimindo nada de novo. Ele diz, amarás a Deus com todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, sobre todas as coisas. Semelhante a este, ama o teu próximo. Só que depois, mais para frente no Evangelho, aí Jesus vai dar a novidade do cristianismo. Sim. Que é quando ele diz, amai-vos como eu vos amei. Então, o que tem que fazer diferença na nossa vida, nós que somos uma comunidade que crê, se somos cristãos, não é simplesmente dizer, Giovanni, eu te amo, mas é te amar com o amor de Cristo. E é aí que nós teríamos toda a diferença nos dias de hoje e em todo o tempo. Porque também hoje as pessoas confundem muito amar com gostar. Uma coisa é gosto, outra coisa é amor. E a palavra amor acaba ficando bem desgastada no dia de hoje. Hoje, até comentei essa semana, na reflexão lá na igreja, hoje, no mesmo momento que você diz que ama a Deus, daqui a pouco está falando que ama o seu cachorrinho, que ama o seu celular. Pô, peraí, são valores... É o problema do relativismo, né? Colocar tudo no mesmo nível. E não é assim. Claro que a pessoa não faz intencionalmente, não tem a malícia ali. Mas para dizer que a palavra amor, às vezes fica desgastado. É verdade. Mas a gente tem que aprender a começar por aí, distinguindo o
que amar e gostar, porque Jesus, ele não me pediu para goste do seu semelhante, ele pediu para eu amar. Porque, por exemplo, se tu me chama para almoçar, padre, vamos almoçar em casa, fala, o que que tu vai servir, Giovanni? Peixe. Não gosto. Não gosto de peixe. Então, uma coisa é gostar. Agora, amar, ele tem um ato também de vontade, eu sou capaz de fazer uma escolha, tem renúncia, tem sacrifício. Basta olhar para os nossos pais, né? Olha lá toda a luta do papai, da mamãe, quantas coisas são capazes de abrir a mão pelo filho. É verdade. Como o ato do amor de Deus. Jesus, Santa Catarina de Sena, uma doutora da igreja, ela dizia assim, tu acha que os pregos que manteram Jesus pregado na cruz, tu acha que prego é capaz de segurar um Deus crucificado? Não. Mas o amor que ele sente pela humanidade, sim. Ele permaneceu na cruz para nos salvar, porque nos ama. Então, que lindo. O amor é... Que lindo isso. O que prendeu Jesus na cruz foi o seu amor. Né? Que maravilha. Nossa, eu tava com uma coisa na cabeça, que tava falando. Até esqueci agora. Eu vou lembrar. Mas, padre, que legal. Olha, o nosso papo começou legal. A gente não combinou nada disso, né? Não. Veio, eu acho legal essa espontaneidade, porque dessa forma, Jesus mesmo falou, né? Não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai direcionar vocês. Às vezes a gente fica programando uma coisa e quer fazer bonitinho, né? Assim, vamos colocar coisas do cotidiano. É verdade. E o que vai tocar as pessoas é de fato isso do cotidiano. Vou até citar de novo a questão, falei da santidade, que é estar na amizade com Deus. Às vezes tem pessoas que miram a santidade como se fosse só coisas extraordinárias. Vou dizer para você, se fosse só o extraordinário, não sei se seria possível para mim. Agora a santidade está nessa mudança nas coisas mais simples da vida, do cotidiano. Tanto que Jesus, ele sempre falou com muita clareza e quando ele falava, ele partia da realidade do povo. As parábolas, tudo questão agrícola, questão do rebanho, da ovelha, é do cotidiano. Então ele partia do cotidiano para mostrar para eles, tá vendo? Tu pode fazer diferença aí. Tanto que depois ele vai enviar todos como sal e luz, então, para a gente dar esse tempero, para iluminar. Mas também gosto de pensar quando ele fala que nós somos o fermento. O fermento é uma pequena porçãozinha e transforma toda a massa. Às vezes tem pessoas que olham de forma tão pessimista para o mundo, para os dias de hoje. Claro, tem tantas situações, né? Nós vivemos aí um período que no mundo tem a guerra, sempre teve tantas guerras, mas toca mais aí porque influencia na economia a questão da Rússia e da Ucrânia, né? Então, como se, nossa, agora é o fim. Lá eu não vou poder fazer nada nesse momento, mas como que eu posso ser esse fermento aqui agora? Um fermento que vai transformando, vai contagiando para chegar até lá. Claro, eu estou pensando mais numa dimensão de obra aqui, mas não podemos esquecer que existe um serviço que a tua avó, que está lá na cama, pode servir muito bem, que é rezar, orar. Né? A oração tem força, porque a oração é esse ato de confiança, e quem age é aquele que, para ele, nada é impossível, é Deus, né? Eu falo uma frase, muitas vezes, que eu acredito, né, um princípio que eu tenho, que eu não acredito numa oração poderosa, mas eu acredito num Deus poderoso que ouve a nossa oração. Né? Quando a gente atribui toda a glória a Deus, por mais que a gente seja falho, pequeno, né? A gente olha pra gente e não tem forças, mas a gente sabe que o Deus que nos ama tem toda a força, tem todo o poder. E você estava falando, eu lembrei do que eu tinha pensado. Eu achei muito interessante, você falou, né, a diferença entre amar e gostar. Né? Deus não pediu pra gente gostar das pessoas, ele pediu pra gente amar. Por isso que Jesus fala pra gente amar os nossos inimigos, né? Porque não tem como gostar do nosso inimigo, mas a gente precisa amar. E eu vejo que hoje as pessoas, elas confundem, né? Elas pensam que esse amar de Deus é gostar. Né? Por exemplo, um mandamento que a gente tem, que eu acho que é fundamental até para nossa salvação, é o perdão. Né? Jesus falou, se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Na oração do Pai Nosso, ele nos ensina isso. Então, e às vezes a pessoa fala, nossa, mas como que eu vou perdoar aquela pessoa que me fez tanto mal? É difícil, não é fácil. Mas essa pessoa tem que entender que perdoar não é gostar.
Não é que ficar, né? Ficar querendo ir na casa da pessoa todo final de semana, né? Perdoar é não querer o mal daquela pessoa, é não querer se vingar daquela pessoa. É orar para que Deus mude, transforme aquela pessoa. Mas não ficar, né? O que você pode dizer sobre isso, Pato? Sobre perdão? E o perdão, olha, se falando. Antes eu quero citar o seguinte, que estava falando, um vai puxando o outro, né? Verdade. Mas da questão de amar os inimigos. Sim. Então não pode confundir com a questão de gostar. E outras coisas, às vezes, alguns não conseguem compreender porque acham que amar é passar a mão, é compactuar, é aceitar. Não, pelo contrário. Amar é buscar ser justo, então não é compactuar com a injustiça. Sim. Amar é buscar a paz, então não é provocar desordem e assim por diante. Então, amar o inimigo, aquilo que ele faz de errado, não quer dizer que concordo com aquilo. E aí, desse amor, aí a gente passa para a dimensão da conversão. E a conversão, ela nasce deste encontro com Deus que é misericordioso. Então, primeiro eu tenho que reconhecer a minha miséria. Sou pecador, sou limitado. O outro também tem os seus limites. E assim como Deus me perdoa, então, de certa maneira, o que ele faz comigo quando ele me perdoa? Tu tá bem, vai para casa em paz? Ele te capacita. Porque o amor dele e o perdão é transbordante. É como se tu vai enchendo aqui de água, vai começar a cair nesta mesa. Então nós somos este copo, a água é o amor, o perdão de Deus, e não pode ficar só aqui não. Tem que ser transbordante, porque é uma água viva, é abundante. Porque se a gente deixar essa água aqui, daqui a algumas semanas, ela já estragou, né? E assim também a gente às vezes quer reter algumas coisas para nós e volta daí naquela primeira conversa. Volta de novo na comunhão. Então o perdão está em curar a ferida que está ali machucando ou deixou exposto o corpo de Cristo, que é a comunidade, mas existe uma medicina para isso e é divina, um remédio, que é o perdão. Né? E o perdão, de fato, de coração. Para isso a gente precisa confiar em Deus, precisa orar, rezar, para que Ele também trabalhe, para que não seja só da boca para fora, né? E tu citou, foi na oração do Pai Nosso. Dentro da oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a fazer 7 pedidos dirigidos a Deus. Como falamos do 3, agora entramos no número 7. A Bíblia ela trabalha muito os números porque tem significados. Sim. O 7 é a plenitude, a perfeição. Então não é que os 7 pedidos do Pai Nosso acabou, não. Ele abre, como os 10 mandamentos, abre aquilo que faz parte da relação com Deus e com o próximo. Por exemplo, o 5º mandamento, não matarás. Então, vou lá me confessar com o padre, padre, eu nunca matei. Mas espera aí, e aquele comentário, aquela mentira, aquela fofoca? Sim. Então, às vezes a gente restringe, claro que tem uma consequência maior, né? Mas Sim. Às vezes a gente restringe e acha que é só aquilo e acabou. Não, ele abre a possibilidade para quê? Agora, está aqui a matéria. Reflita. Porque os mandamentos, ele é não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não desejar a mulher do próximo, mas é um não positivo. Porque não matar é positivo a vida. Né? Sim. Não roubar é positivo o quê? A confiança. Tu pode entrar na minha casa. Né? A gente não coloca qualquer um dentro de casa. Ou se coloca, não é em todos os cômodos da casa. Né? Sim. Mas quando tu confia, tudo fica comum, né? Então, aí o perdão vai possibilitando tudo isso. Sim. E o perdão é a grande experiência. O próprio Jesus fala, né? Quando lá ele perdoa a adúltera, quando ele entra na casa de Zaqueu, um pecador público, e a de Zaqueu eu acho tão fantástico, quando ele diz, né, desce, hoje eu quero entrar na tua casa, e ali na conversa, eu brinco assim, quando eu falo, padre, o senhor vem jantar em casa? Vou. Aí o padre nunca vai sozinho, sempre tem alguém que chega junto, fala, mas igual Jesus, né, porque quem chamava ele para comer ia todos os discípulos, né, casa tem que... Mas aí quando ele entrou naquela conversa, os evangelistas não ficou descrevendo muito o que foi a conversa. Eu acredito que Jesus não ficou ali apontando o dedo, simplesmente ele foi a vida. Aquele que era considerado profeta entrou na minha casa, quer dizer, eu não fiquei à margem, fui acolhido, mesmo sendo conhecido como um pecador público, porque o cobrador de imposto era comparado até a uma prostituta. Sim. Né?
E aí, de repente, Jesus termina de comer, está satisfeito, vamos embora, moçada, chama os discípulos, né? Daí Zaqueu, não, espera aí, eu tenho uma coisa para dizer. Senhor, se eu defraudei, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, quer dizer, conversão e reparação. Mas por que ele foi capaz de fazer isso? Porque ele sentiu o perdão de Deus, naquele encontro com Jesus. Então, o perdão quantas coisas vai reparar na nossa vida, né? Com certeza. Meu Deus. Ele é libertador. E a mágoa, ela gera até doenças no nosso corpo, né? As doenças psicossomáticas, né? Que vêm da alma. E uma coisa que eu lembrei, padre, relacionada a essa questão de perdão também e de amor, esses dias atrás, meses, deixa eu ver, eu acho que já faz meses já, uns 2 meses. Eu estava em Curitiba com meu pai, a gente foi no shopping, a gente passou ali na livraria e a gente viu um marcador de truco, daquele bem bonito, sabe? Assim, meu tio gosta de jogar um truco, falou, vamos levar esse marcador para ele de presente e tal, e compramos o marcador. Acho que tava uns 60, 70 reais mais ou menos. E aí tava começando aquela febre do álbum da Copa do Mundo, né? E aí eu falei, rapaz, eu quero um álbum desse, eu quero um álbum, vamos ver como é que é. E aí comprei o álbum e alguns pacotinhos de figurinha. E aí deu 100 e poucos reais lá, né? Pra pagar. E pagamos, coloquei na sacola e saímos. Só que eu tenho 2 filhos, eu tenho um que tem autismo, que, meu Deus do céu, não para, né? Corre pra lá e corre pra cá, você tem que ter uma atenção mais especial com ele. E tem um outro que é pior ainda, de Beraldo, sabe? De bagunça e vai e corre, e é o Israelzinho. O Israelzinho tem 2 aninhos e o Isaac tem 4. E a gente encontrou com eles lá no shopping. Meu Deus! Daí eu não sei o que aconteceu, que sabe, eu não sei, homem é assim, né? Você presta atenção numa coisa e já desliga de outra. E eu não sei onde que eu deixei aquela sacola. Eu sei que eu fui comprar um lanche pro Isaac, da hora que eu fui perceber, sumiu a sacola. E aí eu acho que eu deixei a sacola em cima do banco ali da cadeira e aí eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus do céu, eu gastei tudo isso. E eu queria esse álbum, queria que ele levar um negocinho de truque e fiquei assim chateado. E fui procurar e a gente passou por todos os lugares que a gente tinha saído. Fui no Achados e Perdidos várias vezes. E aí a gente chegou à conclusão, alguém pegou a sacola. Não seria possível, né? Ou estaria ali onde a gente estava sentado, ou estaria no Achados e Perdidos, né? Que alguém acha e leva lá. Mas não, alguém pegou. E eu falei assim, alguém pegou e não quis devolver, né? Aí veio na minha cabeça, né? Cara, tomara que pelo menos alguém fique feliz com esse negócio. Tomara que uma criança pelo menos ganhe esse álbum e alguém que jogue truco aproveite desse negócio. E eu falei assim, que Deus abençoe essa pessoa. Eu falei, que Deus abençoe essa pessoa que achou essa sacola. E aí me veio assim, mas olha, mas você orando assim, você não está concordando com o erro da pessoa? E me veio um discernimento acerca daquilo que eu estava orando, sabe? Me veio um discernimento. A palavra que veio no meu espírito, assim, dentro de mim, foi Deus não entende errado. Deus não entende errado. Olha que interessante. Quando eu falei assim, Deus abençoe essa pessoa, eu não estou falando para Deus abençoar aquilo que ela fez de errado. Porque Deus nunca vai entender errado. Né? Ops! Imagina Deus lá no céu falando, ixi, entendi errado. Não fique com medo de orar errado. Deus nunca vai entender errado. E eu achei tão interessante esse entendimento que eu tive naquele momento. Quando você pede para Deus abençoar um ladrão, Deus vai abençoar esse ladrão, não ele roubando e sendo bem sucedido, mas ele sendo preso. Porque Deus não entende errado. Deus vai abençoar transformando a vida dele, fazendo ele se arrepender do seu pecado. Então Deus nunca vai entender errado. Eu achei muito interessante e esse foi um assunto legal, né? Que veio sobre amar. Conversão e reparação. Você citou, por exemplo, a situação do preso. Né? Tem que reparar, tem que se regenerar. Vamos entrar no mérito se o nosso sistema hoje regenera alguém. Né? Mas pelo menos o intuito seria, o propósito seria esse. Né? Seria esse. Mas a presença de Deus, ela regenera. Né? Deus, o Espírito Santo, ele nos convence, né? Ele consegue nos transformar. Eu acredito muito. Na verdade, tem muita gente que vem falar comigo e fala assim, não, tal pessoa não tem mudança, tal pessoa...
eu falo assim, rapaz, se eu não acreditar que essa pessoa pode mudar, o Deus que eu creio não é real. Exato. Né? Senão, para que ele ia se encarnar e morrer por nós, se não Morrer tivesse por nós. jeito? Por isso que aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto, para mim não serve não. Primeiro porque não somos pau. É verdade. Falar, mas a pessoa é assim, mas todos nós somos chamados, no temperamento que a gente tem, redimir. Sim. Eu posso ser uma pessoa mais recolhida, uma pessoa mais extrovertida, mas eu tenho que redimir o que eu sou também. Não vou ser outra pessoa, mas o redimir é como viver a harmonia, o equilíbrio no temperamento que Deus me criou nessa relação e nessa caminhada. É uma grande peregrinação a vida, né? Nós estamos caminhando. Não sei se, pelo menos viagem, mas nós fazemos, por exemplo, muita peregrinação para Aparecida. Tem um propósito, a peregrinação tem um propósito. Sai daqui para ir no Santuário Nacional. Da mesma forma, eu gosto de pensar a nossa vida como peregrinação. Então, não estou só caminhando por acaso, vai para qualquer lado, não sei onde vou chegar. Peregrinação, ela tem um objetivo. E a nossa caminhada, nós temos objetivo. O que a gente está se esforçando para acolher a graça de Deus, de estar no amor de Deus? Porque o nosso objetivo é estar com Ele. Sim. E no fim também, que daí é pleno, né? Jesus mesmo falou que lá não tem mais lágrimas, não tem mais dor, que é para dizer o quê? É uma realização plena. Porque eu sou feliz, eu acredito, muito feliz, somos realizados, mas tem algumas coisas que nos angustiam. E não só da nossa vida. É só olhar ao nosso redor, né? A gente não pode ficar acomodado. Graças a Deus, estamos aqui gravando esse podcast. Uma sala está bem fresquinha, viu, gente? Ar-condicionado ligado. A gente sabe que nem todos têm o conforto, né? A gente pode se acomodar. É verdade. E padre, você poderia dizer, eu tenho dúvida, eu não sei como funciona, né? Porque eu conheço o meu universo, eu cresci na igreja evangélica, né? Então, e às vezes a gente só ouve falar de pessoas que também não conhecem, de fora da igreja católica, né? Padre, como eu estava dizendo, a gente ouve falar da igreja católica e de fora, e às vezes de pessoas que não têm nem ideia, nunca frequentaram, não sabem da doutrina, né? E às vezes quando uma pessoa quer ensinar o que não sabe, ela acaba multiplicando a ignorância. Ela faz mais um ignorante. Então eu acho muito interessante. E o problema é, às vezes, também transmite um preconceito. Preconceito. E é vice-versa. Não é só para os católicos, mas do católico para o evangélico. E para outras religiões também. Até hoje a gente pensar numa de matriz afro. Parece que ainda é difícil de entender, mas sim. Pensar naquelas que é indígenas. Então a gente tem que... O princípio é a partir do respeito, né? Respeito. O problema é eu ficar passando preconceitos, ficar passando aquilo que eu não sei, querer falar como se fosse um doutor, como tu tá dizendo mesmo. Né? A gente quer conhecer o outro pelo livro, mas nada melhor do que aquele que vive. Até a Bíblia antes de ser escrita, ela é vivida. Depois ela foi escrita para orientar a nossa vivência. Então, querer conhecer o povo de Israel, só abrir a Bíblia, bom, já sei tudo do povo de Israel, é pouco. Né? Ali aponta uma experiência, uma conduta, uma norma, porque o Pentateuco é livro de leis, né? Sim. Mas a gente teria, quando que já sentamos, por exemplo, para conversar com um judeu, então às vezes a gente... E vai para a nossa visão de igreja que temos, né? Eu como católico vou olhar aquilo e falar como católico, tu como evangélico vai olhar aquilo e falar como evangélico. E são tradições diferentes, mesmo tendo a raiz comum, né? Nosso, que é o cristianismo, e lembrar que nós estamos nesse rebento que também é o povo de Israel, o povo de Deus, né? E maior é o que nos une, né? Nós temos muito mais coisas em comum do que divergência. Você sabe que o ecumenismo, até quando nasceu, não nasceu assim no seio da Igreja Católica. Que é esse diálogo religioso. E um diálogo que tem que partir do princípio do respeito. Só que hoje a Igreja Católica assumiu muito mais do que algumas denominações. Tem denominações que não dialoga só com a Igreja Católica, não. Tem evangélico que não dialoga com outra igreja evangélica. Sim, nossa, né? muito. Algumas religiões que são mais reservadas e não querem dialogar. Mas a
assim, o que fez da Igreja Católica, como que se fosse assumir mesmo esse compromisso, é o Papa São João 23. E uma frase dele tão simples, mas poderosa quando se trata de ecumenismo. Não vamos olhar o que nos divide, nós vamos olhar o que nos une. Porque, vou citar um exemplo. A Igreja Católica, os livros inspirados, 73. Na Evangélica, 66. Tá. Vamos ficar brigando por causa de 7? Meu caro, temos 66 livros para a gente sentar. Nossa. Acho que se a gente for trabalhar esses 66 livros, a gente vai passar a vida toda já. Ele falou, ficou 7. Não. Aí, então, olhar o que nos une. Não é abrir mão daquilo que eu recebi como tradição, daquilo que eu tenho como doutrina, como verdade, e tu, aquilo que recebeu do seu berço. Sim. É diferente usar o nome de Deus e existe muito isso nos dias de hoje. Usa-se o nome de Deus em ambientes que a gente sabe que está corrompido, mas quer usar o Deus como se fosse um fiador para me dar autoridade. Mas não convence ninguém. E ainda a pessoa, se a gente for olhar, ainda acaba pecando, porque está tomando o nome de Deus em vão, né? Então, não nesse sentido. Mas o que temos, por exemplo, comum? Nós todos cremos em Jesus. Quando eu vejo um católico que se distrata o evangélico ou vice-versa, eu falo, falamos há pouco, qual que é o maior mandamento? Não é o amor? Então, dá o testemunho da tua fé amando. Sim. E, de novo, amar, é claro, não é dizer que o que é errado é certo e também porque eu amo, então essa doutrina da Igreja Católica eu vou jogar no lixo para poder dialogar com você. Não. Sim. Tu vai respeitar essa doutrina, não é o que eu professo, mas eu respeito, meu irmão, Com certeza. Porque quem está vivendo aquilo sou eu. Com certeza. Quer um exemplo? O Santo Padre, o Papa, quando ele, na catequese, toda semana tem a catequese, ele dá uma orientação, aí eu entro lá no Face, que hoje tudo tá no Face, Sim. Twitter, né? Aí tá lá gente que nem católica é reclamando que o padre falou, o Papa falou. Meu caro, ele tá falando para os católicos, fica sossegadinho que quem vai ter que viver aquilo sou eu. Às vezes a pessoa esquenta, viva! E outra, viva o amor. O amor de Cristo, né? Pra gente não voltar de novo naquilo que falamos, um amor que está desgastado. Com certeza. Que maravilha. Nossa, eu acredito que as pessoas vão aprender muito, igual eu estou aprendendo com essa conversa. Muito legal. Eu queria te perguntar como que funciona, como que acontece essa questão de chamado, de vocação. Quando que você entendeu, ou você queria ser padre? Você recebeu algum tipo de chamado, recebeu alguma instrução de alguém, alguém viu em você esse chamado? Como que vocês entendem isso? Vou partir de mim, porque sim, a vocação, até quando a gente olha a vida dos santos, a gente consegue fazer várias reflexões de vocações que surgem por uma situação da história, do momento que o povo vive. Por exemplo, São Francisco de Assis, que era de família nobre e rica e foi capaz de renunciar tudo para atender o leproso. E o leproso era o marginalizado, o excluído da época. Então ele sentiu o chamado numa situação, vamos dizer, social, sim, concreta. Porque ele viu no leproso não só o marginalizado, ele viu no leproso Cristo chagado. Então o centro de todo o chamado é Nosso Senhor. E ele vai chamando, tocando e falando com cada um. Ele conhece os seus filhos, né? Aquilo que sensibiliza, aquilo que sente. E entender que Deus sempre se comunica conosco. Nós somos corpo e espírito. Mas como somos corpo, então ele vai nos tocar através do sentido também. De mim, foi por atração, eu gosto de dizer. Como assim atração? Eu vi o padre celebrando e falei, eu quero fazer isso. Isso com quantos anos? Isso desde os 6 anos de idade. Nossa. Com 6 anos, a mãe falava que eu pegava uma camisolinha branca dela e vestia, porque era túnica, né? Então era sempre assim. Eu via o padre, é isso que eu quero ser. Na escola, não sei se hoje ainda tem assim nas escolas primárias, mas tu também é dessa época. Você tem quantos anos, Giovanni? Eu tenho 28. 28. Eu sou um pouquinho mais gasto, mas a professora pedia pra gente levantar no primeiro ano e falar o que você quer ser quando crescer. Era uma motivação vocacional, profissional, né? E eu lembro que levantei e falei, eu quero ser padre, todo mundo riu de mim. Nossa. Porque padre, riu por quê? Porque padre não pode casar, é como se tudo fosse só o casamento, vamos dizer, né? Mas desde os 6 anos eu sempre manifestei.
Com 8, 9 anos eu me tornei coroinha, daí ficava mais próximo ao padre, que é aquele que está ali pertinho do altar, aí já tem uma vestinha, se sente, não é correto dizer isso, mas a criança se sente um pequeno padre. Uhum. Mas eu vejo que é a forma como Deus também vai preparando, porque quando são coroinhas eles não foram padres, aquele era o meu chamado. E eu fui sentindo assim, por atração daquilo que o padre fazia, e eu gostava de ir na missa. Dizer também que foi sempre assim, eu lembro quando eu era criança, quando a gente ia na missa, eu ficava sentado, fazia corpo mole. Porque quem é evangélico vai na missa fala, nossa, senta, levanta. Eles sabem que é um exercício, né? Eu acredito que nas evangélicas, quando tá louvando, tá em pé, mas fica bastante tempo sentado, né? Lá na igreja a gente tem os momentos, porque é a interpretação da postura. O sentado é o discípulo que ouve o mestre é sempre Jesus, viu? Não é o padre, não. Mas fala através da gente. Em pé, a prontidão, quer dizer, eu quero me colocar à disposição, a caminho nessa proposta, ajoelhado, o ato de adoração. Aí quando eu era guri, quando levantava, ficava lá deitado assim no banco, criança, né? Não queria levantar, a mãe dava cada beliscão na costela que levantava no salto. Eita! Mas foi por atração. Daí, com 6 anos, eu tinha vontade, depois falei no primário que queria ser padre, mas a coisa, vamos dizer assim, o caldo foi mais engrossando depois dos meus 10 anos. Eu lembro que em Sertaneja teve a visita de alguns padres, eu tinha 10 anos de idade, e aí na visita desses padres, algumas catequistas falaram, esse moleque quer ser padre. E um padre brincou, quer ir embora já com a gente? E eu fiquei com medo, porque, igual eu falei, eu só saí de casa para ir pro seminário. Vivia naquele berço mesmo, a família cuidava muito, né? Sim. Naquela vez eu fiquei com medo, falei, nossa, vão me levar embora. Mas depois dos 12, 13 anos a coisa amadureceu mais. E eu só tomei a decisão corajosa de ir para o seminário quando o Papa São João Paulo II fez a última visita dele no Brasil. Sim. Agora foi em 90, na década de 90. Eu fui para o seminário em 99. E eu queria ir na missa no domingo de manhã. Meu pai tinha uma lanchonete. E no domingo de manhã, daí o pai trabalhava a semana inteira. Então, domingo de manhã, eu era gurizão. E a minha função era ir de manhã na lanchonete, recolher os lixos, varrer o chão e passar pano, deixar o chão limpo. Era o meu serviço. E o Papa estava no Brasil aquele ano e a gente via era o Jornal Nacional, que era tudo, né? Sim. Eu lembro que na praça lá de Sertaneja tinha até uma televisão que só ligava na hora do Jornal Nacional e no Fantástico. E era gostoso, o povo ficava na praça assistindo televisão. A gente tinha em casa, mas lá era pra estar com a gurizada, né? E aí o Papa tava falando, eu vou na missa, porque assim, mesmo adolescente, a gente achava assim, na missa, vamos ver o que o padre vai falar. Sim. Vai falar do Papa e tal. E aí o pai falou, não, você não vai pra missa. Você tem uma obrigação, você vai trabalhar. E eu fiquei um pouco magoado com aquilo. Falei, puxa, o pai não deixou eu ir pra missa. E fui limpar lá a lanchonete, meio contra gosto. E liguei a televisão. E quando eu tava limpando, tava tendo toda a cobertura da visita do Papa. E interessante que quando a câmera focou ele, assim, isso é uma coisa minha. Parecia que ele estava olhando para mim, a forma como a câmera focou. E aquele olhar foi o que me tocou. Eu falei, eu vou pro seminário. Agora, sem medo, não tem esse negócio. Se puder ir agora, eu vou, deixo tudo. E dali foi todo o processo até eu conseguir entrar no seminário, porque também tem uma idade que aceita, né? Sim. Então a minha vocação foi assim, por atração a Jesus, né? Sim. A missa é o sacrifício do próprio Cristo, é o sacerdote dos 7 sacramentos, é o sacramento que tem que mostrar a presença do Cristo no meio de nós, né? E aí, então E no seminário como que funciona? Você fica quanto tempo no seminário? Hoje, vamos dizer que você vai para o seminário, você já tem um ensino superior, mas você vai ficar lá 1 ano que a gente chama de propedêutico, que é para você ter uma experiência e contato com a vida comunitária, porque o seminário é uma vida comunitária, com as orações, os ofícios que nós chamamos, e o trabalho, porque daí a casa quem mantém é a própria gurizada. Hoje o seminário não tem o número de quando eu entrei. Quando eu entrei em 99,
no seminário Nossa Senhora da Assunção em Jacarezinho, nós éramos 73 naquela época. Então, às vezes, passava uma semana, você não conversou com todos da casa. Nossa. Uma casa grande. Muita gente. Era uma fazenda, só que todo o serviço ali era nosso. O único serviço que o seminarista não fazia era matar o boi. Mas desossar era o seminarista. Nossa. Matar a leitora, seminarista. Você teve que fazer desossa também? Não, essa parte não. Eles pegavam meio por perfil. Ah, entendi. Eu era muito magrinho, fraquinho, então eu sempre fui sacristão, serviço de limpeza. E quando tinha um mutirão de capinar junto, e lá a gente, um ano sim, um ano não, colhia café, todo ano quebrava milho e algumas vezes arrancava feijão para ajudar nas despesas da casa. Porque, imagina, 73, gurizada, né? Então, a gurizada come bem, né? Nossa. E aí eu estava falando do tempo que fica, vou partir de mim. Então, como eu entrei com 15 anos, 14 para 15, eu estava no ensino médio. Então eu tinha que concluir essa etapa, depois passei para filosofia, na minha época era 3 anos de filosofia, ensino superior, e 4 anos de teologia. Então foram 9 anos. Nossa. Só que eu fiquei um ano fora também, que eu pedi para sair, eu estava no 3º ano de teologia. Faltava mais 1 ano e meio para terminar, e eu pedi para sair, porque deu aquela dúvida, assim, eu queria ser padre, mas falar, mas eu quero ser de corpo e alma, não posso ficar com nenhuma dúvida. Aí eu conversei com os formadores, me desliguei 1 ano, namorei nesse ano, trabalhei como caixa de supermercado por 6 meses, dava aula como professor PSS, que eu também entrei. Então tive a oportunidade no ano de fazer uma experiência que para mim foi também como se fosse uma matéria do seminário. Que legal. Porque é uma parte humana, né? Sim. E aí depois dessa caminhada ainda, eu falei, não, eu quero ser padre mesmo. Talvez o mais difícil foi desligar da namorada, né? Porque a namorada não entende talvez tanto assim, né? É verdade. Mas foi tudo conversado, falei, olha, de respeito, gosto de você. Começou com amor, mas eu descobri que o meu amor está no ministério, eu quero ser padre. E aí fui fazendo de novo todo o processo para voltar para o seminário. Daí voltei para a Diocese de Cornélio Procópio, fiz mais 1 ano para concluir, e Dom Getúlio daí me ordenou padre. Hoje eu já estou eu fui ordenado padre no dia 31 de maio de 2009. Então estou com 13 anos de padre. Nossa, um tempo bom. E dos 13, 10 anos 10 aqui. anos de convivência. Meu Deus, que maravilha. E você tem uma história assim de superação? Eu gosto muito, sempre eu pergunto para os convidados como que é, se já viveu alguma história de superação que serve para motivar, né? Tantas pessoas hoje passando por momentos difíceis, às vezes pensam, será que eu consigo vencer isso? Será que eu consigo superar? E uma história que a nossa vida, né, é o nosso maior testemunho. Né? Às vezes a nossa vida é a Bíblia que muitos vão poder ler, né? Sim. Então, se você tiver alguma... Até você falando que a nossa vida é a Bíblia que muitos poderão ler, na verdade essa é até quando eu conto a vida dos santos, quando eu vou contar a primeira vez para alguém que eu nunca contei, eu digo assim, o que é a vida do santo? É o Evangelho vivido. Porque eles viveram o que o Evangelho nos pede. Então quando a gente olha para a vida do santo, ele só é santo porque a vida dele não está alheia do que está na Escritura. Sim. É o Evangelho vivido. E como cristãos a gente tem que ser isso, né? O Evangelho vivo, né? Porque o Senhor habita em nós, né? Mas então assim, é uma superação até da própria família. Eu nasci no dia 18 de julho de 83. Meus pais, eles casaram uns 3 meses antes de eu nascer. Ou 6 meses. 6 meses. Minha mãe estava grávida de mim uns 3 meses e aquela época os pais eram mais durão mesmo, ó, se engravidar, tá fora de casa, né? E aí a minha mãe e meu pai acabaram casando, só que sem meu avô e minha avó saber que ela já estava grávida. Sim. E quando eu nasci portador de uma deficiência na mão. Essa deficiência ela é genética na minha família, só passa para os homens. Certo. E aí a minha avó, quando viu minha mão, falou, nossa, esse menino é prematuro mesmo, porque nas contas dela não batia, né? Depois a mãe falou, já estava casada, não, é uma questão de família mesmo. Mas quando minha mãe conta que quando meu pai foi me ver a criança pela primeira vez,
quando ele viu a minha mão, ele se revoltou muito com isso. É a época, a mentalidade da época, né? Ele não aceitou muito, falou, poxa, eu sou perfeito, eram jovens, né? Minha mulher é perfeita, o guri veio com essa deformidade, e aí na mentalidade meu pai falou, é culpa de Deus. Então, de certa maneira, ele culpou a Deus. Meu pai sempre foi um homem bom, um homem que nos amou e que eu amei, me imprimiu muitos valores, tá? Mas assim, ele ele tinha uma certa mágoa com a religião, com Deus, por causa da minha mão. É aquilo como se nasceu assim, não posso culpar ninguém, então vou culpar Deus. Mas Deus também, como é que eu vou brigar com ele? Então vou brigar com quem representa ele, a igreja. Então ele ia assim, uma missa ou outra, quando era aquelas datas mais especiais, mas não tinha muita assim, boa vontade para isso não. Sim. O negócio dele era rodeio, trabalhar, e meu pai era muito festeiro, um homem muito feliz. Mas sempre faltou alguma coisa na vida, que era esse tempero, e já falamos no início, né? A realização do homem é Deus, né? E assim eu fui crescendo, daí meu pai nesse ponto não incentivou muito na questão da fé. Minha mãe incentivava mais. Quando eu era guri, até os 10 anos de idade, eu passei por 4 cirurgias na minha mão, cirurgias reparadoras. E nas primeiras cirurgias, situação financeira não tinha estabilidade como hoje. Então minha mãe conta que eles tiveram que vender móveis, coisas assim que sacrificaram muito para ter. Aí volta naquilo que a gente falava do amor, né? Para sacrificar pelo filho não pensa 2 vezes, né? Então foi feito todo esse processo. E quando eu também manifestei que queria ir para o seminário, meu pai não foi muito favorável, não. Meu pai queria que eu fosse peão de rodeio. Sertaneja é bom de rodeio, temos lá o Samuel do Prado, né? É o orgulho da cidade, aquele menino lá. Mas meu pai queria que eu fosse peão, padre não. Até vou dizer uma coisa aqui, vai soar, talvez soe um pouco forte. E isso também, no meu entendimento, não diminui nada a pessoa do meu pai, mas é para mostrar a construção. Nós somos seres em construção e é como lá, o olheiro é Deus, nós somos argila, ele está dando a forma, né? Mas eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, isso foi em 93, antes do meu aniversário, eu falei, pai, tá chegando meu aniversário, acho que faltavam uns 2, 3 meses. Eu tenho um presente que eu queria que o senhor me desse. Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero uma Bíblia. Na época, a editora Ave Maria lançou uma Bíblia que era de zíper. E eu via os pregadores da renovação, os líderes com essa Bíblia, eu achava que quem tinha aquela Bíblia era pregador, criança, 10 anos. Então eu queria uma, porque eu também queria ser pregador. E aí meu pai, assim, sem maldade, só dizendo como foi, falou, olha, Bíblia eu não te dou, você pode pedir o que você quiser, mas Bíblia eu não te dou. Isso para mostrar ainda que tinha um pouco daquela mágoa do passado. E no meu aniversário, aqui que sou um pouquinho mais forte, mas pai é extraordinário. Me deu, acho que umas 20 camisinhas. Um menino de 10 anos. Porque aquela ideia da masculinidade, o homem, né? Se brincasse, nunca aconteceu, mas se brincasse, desculpa falar isso também, até levava pra zona, né? É verdade. Porque é pra iniciar, né? Naquela época até muita gente fez isso. Mas isso não aconteceu comigo não, mas é pra dizer que eu acho que se eu não tivesse forçado de permanecer nesse caminho, talvez ele teria me conduzido assim. Talvez ele só não fez porque viu, falou, não, esse moleque aí não tá totalmente comigo. Você vê. E aí uma senhora da comunidade, a dona Helena e o senhor Djalma, ficou sabendo que eu queria uma Bíblia, e aí acho que em setembro eu ganhei essa Bíblia. Nossa, foi minha alegria, né? Nossa. E daí eu fiquei meio assim, meio tímido, assim, puxa, e agora? Ir pro seminário, o pai não quer. E aí naquela situação de quando veio a visita do João Paulo, que daí eu tomei a decisão, falei, não, eu vou, pai querendo ou não. A minha mãe me deu um apoio, procuramos seminários, entrei. No começo, eu achava que o meu pai, quando eu ia, ele não curtia. Só que daí Deus já também estava trabalhando ele. É assim, comigo ele não parabenizava, não falava, oh, você é meu orgulho. Mas quando eu ia embora, ele contava, oh, meu filho está estudando para ser padre. Aí depois eu fiquei sabendo que ele estava orgulhoso. E quando eu estava para ser ordenado padre, no dia 31 de maio de 2009, foi num domingo de Pentecoste. Na Igreja Católica é a solenidade da terceira pessoa da Trindade, do Divino Espírito Santo. A gente celebra um dia da vinda do Espírito Santo sobre a Igreja, que acontece em Atos dos Apóstolos, Maria e os Apóstolos reunidos no cenáculo.
Sim. E para nós, quando a gente se prepara para uma festividade grande, a gente se prepara espiritualmente com o sacramento da reconciliação, a confissão. Meu pai não era muito fã de igreja, então de padre, né? Nem pensar, nunca vi ele falando mal, nada, mas... Sim. E aí, no dia da minha ordenação, o padre Francelino, hoje é o pároco da Catedral Cristo Rei, ele era o pároco lá, ele disse assim, você sabe quem que me procurou para se confessar? Você nunca vai acertar. E era meu pai tinha de se confessar para se preparar para a minha ordenação. Nossa. E assim, na minha ordenação, daí o Dom Getúlio entregou a âmbar, vai distribuir a comunhão para sua família. Meu pai entrou na fila e recebeu o corpo de Cristo da minha mão. E aí que está o detalhe. A mágoa dele com Deus era por causa da minha mão. E depois ele recebeu o corpo do Cristo desta mão. E é com essa mão que eu abençoo, com essa mão que eu absolvo, com essa mão que eu consagro. Então, eu falo, aquilo que é limite e fragilidade para nós, Deus ele não passa uma borracha, ele não apaga. A redenção é pegar aquela matéria e transformá-la em algo novo. Então, essa história, aquilo que meu pai viveu e por mais de 20 anos, Deus não passou a borracha, Deus foi trabalhando e lapidando. Porque depois da minha ordenação, meu pai, ele não perdia mais nenhuma missa dominical, era outro homem. Doidão, ele era conhecido sertanejo como o Beto Doido, o Beto Cowboy de Cristo, né? Mas não perdia nenhuma missa. E eu digo para você, meu pai foi para mim, tá? Para mim. Ele foi um homem de verdade nesse último ano. Digo último ano por quê? Quando eu celebrei o meu primeiro ano que eu era padre, eu estava em Cornélio Procópio. Uhum. E aí eu celebrei uma missa, veio a minha família e só alguns amigos. Porque eu era reitor do seminário, então a casa restringe, é pequeno, né? E a última foto que eu tirei com meu pai foi por essa ocasião. Aí celebramos, tirei uma foto com meu pai e tal, com a minha mãe, família, tudo. E um mês depois, meu pai sofreu um acidente. Só que nesse intervalo a gente não se via, por causa do meu horário, dos meus ofícios e ele do trabalho dele. Sim. E ele sofreu um acidente numa terça-feira, né, um caminhão que ele estava trabalhando, ele foi abrir a porteira, o caminhão, não sei o que aconteceu lá do freio, desceu e imprensou ele da cintura para baixo. Ele foi internado na terça. Na terça-noite passou por cirurgia, lá no HU. Na quarta-feira eu consegui entrar para conversar com ele. E nunca tinha dito assim, olhando nos olhos, pai, eu te amo. Era da criação. Uhum. Mas aquele dia que eu fui lá, eu falei, puxa, eu não posso ir embora sem dizer isso pro meu pai, né? Mas não consegui falar. Daí, conversando, falei, pai, agora eu tenho que ir. Na hora que eu fui embora, ele me segurou pela mão e não deixou eu sair. Aí ele me puxou e falou assim, olha, eu não sou de falar, mas você sabe, né? Eu te amo. Lá pra mim foi libertador. Aí o que estava engasgado, eu também consegui olhar nos olhos dele, dizer eu te amo. Aí ele falou que tinha muito orgulho de eu ser padre, que inclusive era para eu ir embora cuidar do meu povo. E aí foi a nossa última conversa. De quarta para quinta ele entrou em coma e no domingo de manhã ele faleceu em decorrência, os traumas foram traumas graves, né? Mas foi um ano que eu vi ele viver como homem, porque não basta ser homem, já tem que ser homem de Deus, né? Vi ele viver como homem e no momento da morte dele, Deus ainda deu um tempo assim que precisava também curar algumas coisas dentro de mim e provavelmente dentro dele, isso só Deus sabe. Posso dizer por mim, né? Aquele momento ali curou muitas coisas. E hoje, se eu tivesse a oportunidade de fazer uma cirurgia reparadora, falar, não, sua mão vai ficar assim, eu não aceito. Porque para mim, aqui está a minha história, aqui está a minha identidade, porque eu vi que quando Deus me ordenou padre, Ele não mudou só a minha vida, mas Ele mudou a vida de toda a minha família. E principalmente do meu pai, porque foi a grande preparação dele e acredito que Deus o acolheu na vida eterna. Meu Deus, que lindo. Como Deus agiu na sua vida, na vida da sua família, como você contando, dá pra ver quanto Deus foi, assim, né, cauteloso, né, o quanto Deus trabalhou na vida do seu pai. Que lindo, que história linda mesmo, de transformação, de agir de Deus. Realmente dá pra ver o Espírito Santo nessa história trabalhando, né, no coração dele. E também no final, né, Deus faz em nós, depois faz através de nós. E a história da sua mão também. Eu tava falando ontem, na igreja mesmo, que
aquele versículo diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu estava falando a gente dar graças até pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades, pelas nossas dores. A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Então você vê, Deus usa uma ferida para curar. Deus usou a tua deficiência. Você falou, com a mesma mão eu abençoo, com a mesma mão eu dei o corpo de Cristo para o meu Pai. Você vê que lindo isso. Então, você que está passando por um momento difícil, né? Deus vai usar esse momento difícil, vai reverter essa situação e vai fazer... Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Né? E Ele pode usar desse momento difícil que você está passando para que você venha sair disso mais forte, para que a sua família seja transformada, para que a sua vida seja transformada. E eu acho, Padre, que a nossa conversa foi muito especial, muito legal mesmo. E muito obrigado por ter aceitado o convite, por passar esse tempo aqui comigo. Eu sei que a sua agenda é muito, né, corrida, mas para mim é um privilégio mesmo te receber aqui. Eu espero que você aceite vir outras vezes, né, porque é um papo muito legal, muito edificante. E eu poderia até falar sobre muitas coisas, mas eu acho que encerrar nessa história, nesse testemunho, vai ficar assim muito forte no nosso coração. E para encerrar, eu gostaria que você desse uma mensagem, né, para as pessoas que vão assistir esse podcast. E eu vou deixar você falar e depois a gente encerra. Não é só apenas quando a gente vai ser ordenado padre, a gente assume um lema sacerdotal, que é uma motivação para o ministério. Não é algo novo, mas é algo que me constrói. Então, quer dizer, tem que ter minha história nisso, tem que ter minha caminhada, mas ele me motiva a chegar no objetivo. Que esse caminho é sempre com Cristo e chegar, né? Sim. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. E cada padre assume um versículo bíblico, e o meu é: não tenhas medo, estou contigo. Se a gente olhar na Sagrada Escritura, é mais de 300 vezes o convite a não ter medo. No Antigo Testamento, muito presente, né? Tanto que eu pego do livro do profeta Isaías, diz para não temer, que eu sou capaz de entregar nações por causa de ti. É muito forte a passagem. E não ter medo está assim, muito presente na minha vida, nesse sentido de não ficar recolhido, de não me arriscar por aquilo que Deus propõe, me arriscar pelo próximo, pela igreja, porque na minha vocação está isso, né? Eu, mesmo sempre tendo convicção, eu quero ser padre, mas aquele receio até por causa do pai, porque a gente não quer ofender, não sei, desapontar o pai, né? Mas quando eu tive coragem, na verdade, se eu não fosse, o desapontamento seria num plano muito maior, que era essa cura, né? Sim. Mas a partir do momento que eu me entreguei, Deus ele agiu até na vida daquele que eu achei que ia desapontar, que era o meu pai. E não ter medo é um ato de confiança. E confiança em Deus, né? Então, eu sou frágil, sou limitado, mas eu confio em Deus e sempre assim, uma coisa também que assumi na minha vida é essa abertura. Não tem nada mais do que nos edifica senão o diálogo, porque Deus dialoga conosco. O primeiro capítulo de João, o prólogo de São João, diz que o verbo de Deus se fez carne. Então a palavra de Deus, sim, ou a sabedoria, depende da tradução, se fez carne. Então Deus está num diálogo permanente conosco. E se assim ele nos salva, porque a fé chega pela escuta da palavra, então a gente também se edifica como homens, como irmãos, sim, dialogando. Né? Então o que eu quero deixar para aqueles que estão acompanhando é isso, esse ato de confiança em Deus. As coisas não acontecem no nosso tempo, como eu falei na minha história, olha, para o meu pai foram 25 anos para essa redenção, né? Não acontece no nosso tempo, mas o próprio salmista vai dizer que para Deus 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Confiar em Deus, porque Ele não falha. Amém. Legal. Padre, eu queria te fazer uma pergunta antes da gente encerrar, mais descontraída também. Uhum. Padre pode ter hobby? Como é que funciona essa questão?
Porque, primeiro que padre, como que funciona essa questão de casamento? Padre não pode casar. Como que funciona isso? Eu não entendo. Às vezes falar padre não pode casar, parece que é uma coisa que me foi imposta. Certo. Na verdade é assim, é uma decisão. Eu fiz a opção, a gente sabe que para ser padre tem que ser celibatário. Então se eu não quero viver esse estado de vida, vou assumir outro ministério da igreja, mas não padre. Sim. Então eu fiz também, é um ato de escolha consciente meu. Eu que escolhi a continência, como todos os outros padres também. Porque hoje os padres são celibatários. Não é só não ter uma esposa. Na verdade é uma abertura em entender que você, as pessoas que eu vou conviver, é minha família. Você estava falando há pouco dos seus filhos, então, sim. Até para comprar uma coisa eu tenho que pensar nisso. Se tu tem a necessidade, eu tiver que pôr a mão no bolso, eu não vou pensar que tem um filho, eu vou ter que agir. Sim. Porque eu tenho que entender que tu faz parte da minha família, né? Legal. Então aí a gente tem os compromissos, que o padre, nós temos os religiosos, que fazem votos de pobreza, castidade e obediência, e os chamados seculares, que eu sou um padre diocesano. Então a gente não faz os votos, mas esses votos é evangélico, é presente para todos, né? Sim. Mas eu faço promessas, então fiz a promessa do respeito e obediência ao meu bispo, de santificar a igreja pela oração, que eu tenho o compromisso também de consagrar os dias, as horas com as orações, que é para santificação. Então, sabendo que eu tenho esse compromisso, eu administro que você estava falando de hobby. Claro que, por exemplo, eu gosto de assistir um seriado, gosto de assistir um filme, gosto de ouvir música e gosto mais de Fusca, né? Até trouxe uma canequinha de Fusca aí para você. Olha que show que eu ganhei do padre. Eu tenho o meu Fusquinha que é de 79, fui ajeitando ele. Inclusive hoje ele é placa preta, ele é 80% original. Né? Aí é por gosto mesmo. Que legal. Durante a pandemia, que a gente ficou meio recluso, comecei a cultivar algumas orquídeas. Mas agora a vida voltou mais assim, entre aspas, no normal, aí a gente já não tem como dedicar tanto àquilo. E esporte? Esporte você não... Dá pra ver pela barriga, né? Porque é difícil, né? Esporte você chamar eu pra jogar só se for um FIFA. Só se for um FIFA? Só se for um FIFA. Mas FIFA você já jogou já ou não? Jogo com meu cunhado. Opa! Que legal. Eu também jogo FIFA 2022. Na hora nós vamos então jogar uma partidinha. É difícil ganhar de mim, padre. Mas eu deixo você ganhar. Não. Respeito. Mas, padre, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu quero pedir pra você, pedir desculpa até porque a gente tá gravando de tarde e o microfone ele acaba captando, às vezes, um carro passando, uma buzina, algum barulho. Mas o importante é ser natural, né? A gente conversa na rua, normal. Então o importante é você entender aí esse papo. Espero que você tenha sido abençoado, edificado, motivado através dessa conversa. Obrigado mais uma vez, padre. Que Deus abençoe a vida de cada um que acompanhou. Eu peço que você curta, compartilhe esse conteúdo e também se inscreva no meu canal aí para ajudar a gente. Eu tenho certeza que virão muitos conteúdos legais para você. E para concluir, o Giovanni disse que eu fui considerado digno. E para mostrar que eu fui considerado digno, é só quem é digno que consegue levantar, hein? É o primeiro que vem aqui e levanta esse martelo, hein? Esse é digno de verdade. Deus abençoe, padre. Amém. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até mais, pessoal.